Glórias a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Você que trouxe Bíblia, abra o livro do Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Do 1 ao 5, vamos fazer uma leitura coletiva, amém? Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 1. Quero louvar a Deus por uma vez mais fazer menção do seu santo nome e por esta rica oportunidade de falar de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quero louvar a Deus por minha casa, por minha família, minha esposa que não faz raiva, né? Está ali, glórias a Jesus. Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus porque é uma das maiores intercessoras do ministério que Deus nos confiou. Estamos debaixo de intercessão, oração, louvar a Deus por esta igreja, pelos pastores dessa igreja. Quantos vão orar pelos pastores? Amém. Quem achou, diz amém? Vamos fazer a leitura da Santa Palavra. A partir do versículo número 1, diz a Bíblia: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bramando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, ou nem sequer olhar para ele. O apóstolo diz: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Versículo de número 5. E disse-me um dos anciões: João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Poder tomar sempre em nome de Jesus, amém? Quero louvar a Deus, irmãos, por esta oportunidade, porque coisa boa é falar de Jesus. Não merecíamos, mas Ele nos concedeu esta graça, esse favor imerecido. E bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas de Jesus. Que seja na igreja, dentro dela ou fora dela, mas bem-aventurado é aquele que anuncia. Na dor, no pranto, no choro, muitas das vezes não sabemos se expressar, consigo mesmo dizendo: eu não tenho voz bonita para adorar ao Senhor, mas foi você mesmo que Deus escolheu. Deus lhe separou, lhe selecionou para uma grande obra. Campanha hoje a poder no nome de Jesus, que fica em Filipenses 2:9, que está escrito: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E nessa noite vamos entender um pouquinho mais, porque Jesus recebeu este nome que está acima de todo nome. Primeiramente, porque Ele venceu aquilo que eu e você não podia vencer. Ele conquistou aquilo que eu e você não poderia conquistar. Jesus venceu, e isso lhe fez digno de abrir o livro e receber um nome que está acima de todo nome. Abaixar um pouquinho o fundo, amém, em nome de Jesus. A Bíblia vem nos dizer que o apóstolo João, ele vai ter uma revelação da parte de Deus. No capítulo de número 4, João vai ver Deus no trono. No capítulo de número 5, Deus ainda está sentado no trono. Só que agora Deus está com um livro na mão. E este livro está selado com 7 selos e escrito por dentro e por fora.
na terra e nem debaixo da terra, que pudesse olhar para o livro, o ler e desatar os seus seios. João, o que está escrito neste livro? Vamos aprender um pouquinho mais nesta noite. Ninguém, irmãos, era digno de abrir o livro, mas Jesus, ele foi achar o livro. O porquê? Porque ele venceu aquilo que ninguém poderia vencer. Jesus, ele veio à terra, sendo ele Deus, assumiu a forma de homem, se humilhou a si mesmo, se despiu da sua glória, da sua majestade, nasceu no ventre de uma mulher virgem e passou a sofrer os mesmos sofrimentos que eu e você passa cotidianamente. Jesus resolveu se despir da sua glória, vir na terra como homem, sofrer para mostrar para mim e para você que é possível vencer com a ajuda do Espírito Santo. Porque na nossa mente Deus, ele não sente as nossas dores. Na mente de alguns, Deus não está nem aí para a humanidade. Na mente de algumas pessoas, Deus não se compadece do sofrimento. Aí ele veio como homem, passou por aquilo que eu e você passa cotidianamente e um pouco mais, para mostrar para mim e para você que ele sabe que passamos todos os dias da nossa vida. Aí você diz, João, eu fui traído. Ele sabe o que é ser traído. João, alguém falou mal. Ele sabe o que é alguém falar mal por as costas quando o tal não está presente. João, alguém olha para mim com cara feia. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é ser incompreendido. Ele sabe o que é fazer o bem e receber o mal. Mas mesmo assim, ele resolveu se despir da sua glória e passar por tudo isso para mostrar para mim e para você que é possível vencer todas as coisas aqui na terra para chegar no céu. Para que ninguém viesse ter a desculpa de dizer, eu não tive ajuda, eu não tive auxílio, Deus não estava do meu lado. Se esquece eu e você que a todo tempo Deus está do nosso lado. Não importa a situação que você esteja passando hoje, a situação que você irá passar amanhã, Deus sempre estará do seu lado para lhe ajudar e lhe auxiliar. E a prioridade de Deus é que você chegue no céu. Seja gentil comigo, olhe para o seu irmão e diga: Deus quer que você fala com vontade, chegue lá. E você não vai chegar sozinho. Para chegar lá é necessário ajuda. E o mesmo se responsabilizou nisso. O pensamento que eu quero que você entenda é que ele veio, passou por tudo que eu e você passamos todos os dias, e o mesmo diz: eu venci, e você também pode vencer. Não importa o que você vai enfrentar de agora em diante, o importante é que Deus está ao seu lado. Para o que deve é, os homens podem te abandonar, as mulheres podem te abandonar, até mesmo os filhos ou os pais, mas Deus não abandona e não se esquece. Ainda que a mãe se esqueça do filho que ama, todavia eu, o Senhor, não me esqueço do meu povo. Deus é um Deus que não se esquece. Ele sabe cada detalhe, o grau de cada dor que você está sentindo dentro do seu interior. Ainda que o mundo não te compreenda, Deus, ele te compreende. Veio à terra, padeceu como um homem, se humilhou, e se humilhou até mesmo a morte de Cristo. Depois que Jesus foi crucificado, rendeu graças, entregou o seu Espírito ao Pai,
ele disse: está consumado. Pai, está pronto. Pai, está feito. Aliás, do que é que Jesus está falando na cruz? O que é que está pronto? O que é que está feito? É o plano, o projeto da salvação desde o Gênesis, desde o Éden. A partir do momento que o homem e a mulher desobedeceu a Deus, Deus projetou um plano de salvação para toda a humanidade. E ele selou em um livro. Deus, sendo conhecedor do passado, presente e futuro, sabendo os acontecimentos futuros, decidiu ele projetar um projeto de salvação para o homem. O homem caiu, desobedeceu a Deus, perdeu a intimidade que tinha com Deus. A partir de então, Deus ele começou a escrever na eternidade. Ele disse: eu vou traçar um plano, um projeto, para que todas as pessoas que estão distantes venham me conhecer e eu venha me revelar a elas. E Deus ele começa a escrever desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o início até o fim dos tempos, tudo que haveria de acontecer, tudo que haveria de ocorrer para a glória de Deus. Irmãos, Deus ele é um excelente escritor, ele não erra, a sua caneta não tem falha. Aquilo que Deus escreve, guarde isso, há de acontecer. Aquilo que Deus determina vai acontecer. O plano que Jesus está falando na cruz do Calvário é simplesmente o plano que Deus já havia escrito desde o Gênesis. Começando no capítulo de número 3 e o versículo de número 15. A Bíblia vai nos dizer que o homem desobedece a Deus. E a partir desse momento, o próprio Deus determina que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente, na simbologia do inimigo da nossa alma, a saber, Satanás. Da semente de Eva nasceria um que iria trazer salvação para toda a humanidade. Jesus está na cruz e isso não é difícil de compreender. Ele está dizendo: está pronto, Pai, está feito. Ou seja, aquilo que Deus projetou para toda a humanidade foi selado com o sangue de Jesus. Depois que Jesus ele expira, e não se espasme do que eu vou falar agora, Jesus ele desceu até o inferno, irmãos, em espírito, e chegando lá, ele pegou aquilo que era seu por direito, a chave da morte e do inferno, ela está nas suas mãos. Quem tem domínio sobre a morte e sobre o inferno é Jesus. E Jesus ele desceu até as mais baixas profundezas do inferno. E lá ele anunciou o Evangelho aos mortos. João, como é isso? Antes de Jesus, as pessoas não ouviram falar de Jesus. E a Bíblia vem dizer que todo aquele que crê no seu nome, esse será salvo. Quem morreu antes de Jesus não ouviu falar de Jesus. Aí ele desceu até as profundezas mais baixas, em glória. Ele não desceu como Jesus que veio na primeira vida. Ele desceu em glória. E o Jesus em glória que conhecemos, segundo João escreve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente, a sua voz é como uma voz de trovão, e um som
anunciou o Evangelho. E aquele que creu ressuscitou. João, como explicar isso? Escrito, Mateus capítulo de número 27, diz a Bíblia que quando Jesus ressuscitou e voltou para Jerusalém, os mortos, os corpos dos santos que morreram, ressuscitaram também e apareceram juntamente com Jesus em Jerusalém. Quem morre está em um estado de descanso, irmãos, mas ele não perdeu a sua consciência. Ele está ciente dos seus atos, daquilo que fez, e cada um há de receber a recompensa segundo os seus atos. E quando Jesus desce e anuncia o Evangelho, e aqueles que creu, automaticamente Jesus os levou para os céus, porque eles creram. Alguns ressuscitaram com Jesus, e isso foi espanto para toda a Jerusalém, e após isso Jesus os levou para o céu. E se cumpre a palavra que diz, e levou o cativo, o cativeiro, que era um lugar de prisão, um lugar de aprisionamento. Aqueles que creram que Jesus era o Filho de Deus, eles tiveram direito à salvação. Na parábola, que na verdade não é uma parábola, porque parábola não cita nome, Lázaro e o rico, eles se veem, há um abismo entre eles. Só que o rico, por sua vez, por causa das suas atitudes, ele está em um lugar de sofrimento, consciente dos seus feitos e dos seus atos. Aí ele diz para Abraão, que é um lugar onde os mortos vão repousar, saiu de Abraão, e Abraão tem a responsabilidade de cuidar daqueles que vão para lá. Aí ele diz para Abraão, Abraão, avisa a minha família que aqui é ruim, avisa a minha família que pratique coisas boas para não virem para cá. Aí Abraão diz, quem está aí não pode passar para o paraíso, e quem está no paraíso não pode passar para lá. Então, se você morrer agora, você está consciente de tudo aquilo que você praticou. Independente do lugar que você vá, você estará consciente de todas as suas memórias. João, o que você quer dizer com tudo isso? Crer no nome de Jesus, que deu o direito de herdar a salvação. E o plano que outrora estava oculto, Jesus na cruz do Calvário disse, está pronto, está consumado e está feito. Só que todo o plano está escrito em um livro.
retrata Jesus como leão da tribo de Judá. João, o que é isto? Quando Jacó ele foi abençoar seus filhos, quando chegou na vez de Judá, que por sua vez carrega a tribo que tem o seu nome, a tribo de Judá, Jacó, antes de morrer, ele abençoou todos os seus 12 filhos. E quando chegou na vez de Judá, ele lançou uma profecia, e essa profecia se cumpre em Jesus. Judá, sobre você está o cetro de justiça, o governo está sobre a sua descendência, e toda a sua descendência há de reinar sobre Israel. E Jacó, por sua vez, diz a Judá: tu és como um leão feroz, que pega a sua presa e não se aparta dela. Gênesis 49, do 9 ao 10. E toda a tua descendência, Judá, estará sobre ela o governo, até chegar a quem é de direito. Seus pais terrenos, os pais de Jesus, descendem da descendência de Judá. Eles provêm da descendência de Davi, que era um judeu que vinha da descendência de Judá. É por isso que Jesus ele carrega este nome, leão da tribo de Judá, ou seja, o rei que eles esperavam. O rei que eles esperavam havia de vir da descendência de Judá. E Jesus, que muitos não receberam, muitos não aceitaram, ele tem todo o currículo de rei. Ele é leão por excelência. E sobre suas veias corria o sangue de Davi. E descendente de Davi, ou raiz de Davi, é porque ele vinha dessa descendência. E ele venceu. Quando Jesus venceu? Ele venceu na cruz do Calvário. E através do seu sofrimento foi dado o direito de abrir o livro e desatar os seus assassinos. Eu louvo a Deus porque Deus é um Deus de confirmação. E os jovens louvaram sobre os 7 selos. E afinal, o que é os 7 selos? Os 7 selos, irmãos, ou o livro que estava escrito por dentro e por fora, carregava todo o projeto de Deus de salvação para a humanidade, desde o Gênesis, desde Adão. E não havia homem, mulher, anjo que fosse digno de tomar o livro da mão de Deus e o abrir e o revelar para aqueles que não conheciam. E só Jesus foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E cada selo fala de uma salvação para os países, línguas, povos e nações. Para a minha casa, para a sua casa, para a minha família, para a sua família. João chorou porque não tinha ninguém no céu digno, mas chegou Jesus e desvendou esses mistérios. Ao decorrer da história, Deus ele sempre se utilizou dos seus métodos de salvação para salvar o homem. Todas as vezes que o homem se afastava de Deus, Deus criava um projeto para aproximar o homem novamente. Todas as vezes que o homem estava distante de Deus, Deus iniciava um projeto para fazer o homem retornar ao caminho do jardim. Porque Deus ele não quer ver o seu povo longe, Deus ele quer ver o seu povo perto. Toda a igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Deus se utilizou por alguns profetas para o plano de salvação. Deus
se utilizou de Abraão, de Noé, de Isaac, de Jacó, dos profetas menores, dos profetas maiores. E neste último tempo, para plano de salvação, Ele quer usar a minha e a sua vida, irmãos. Independente do grau de escolaridade que você tenha, independente se você sabe falar ou não, independente se você tem voz bonita ou não, Deus ele conta com você para o seu plano de salvação. Ontem na casa da Josina foi falado que somos colunas. E você é uma coluna dentro da igreja. Você é uma coluna dentro da sua casa. Por mais que você ache que este negócio de ser cristão não é para você, por mais que você ache que você não dá conta, o nome que está acima de todo nome garante que você vai dar conta da responsabilidade que Ele depositou sobre a sua vida. Cada abrimento do céu é uma destruição que há livre sobre a face da terra. Cada abrimento do céu até o sétimo são cristãos que morrem por amor ao Evangelho. Cada abrimento do céu é uma decisão minha e sua a ser tomada, ou aceitar Jesus, ou a negar Jesus. Cada abrimento do céu acelera os tempos, e o tempo do fim se aproxima. Cada abrimento do céu, o tempo fica curto para a salvação de toda a humanidade. João, porque Jesus não veio ainda, eu vou te responder com uma resposta. Está escrito em Apocalipse. Ele não virá enquanto o número dos salvos não estiver completo. Enquanto o Evangelho não for pregado em toda a terra, a toda criatura, dando o direito de acreditar ou não neste mundo, de servir ou não a Jesus. E acredite você ou não, você está incluído neste plano de salvação. Deus te salvou para que através da sua vida você viesse salvar alguém. João, vai ser eu? Não. Vai ser a palavra de Deus como fogo na tua boca. Vai ser a unção do Espírito Santo colocada em tuas mãos. Vai ser a autoridade que Deus depositou sobre os seus pés. Porque está escrito: aonde pisar a planta dos pés, o lugar eu tenho te dado. Eu quero encerrar esta noite com uma oração. E eu convido toda a igreja aqui na frente, com permissão dos pastores, em nome de Jesus. Amém?